Vamos começar em 1 Pedro. Eu quero que você saiba quem você é. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Glória a Jesus. 1 Pedro 2, 9. Eu quero que fique muito claro nessa noite que existe dois reinos, dois mundos, o reino natural e o reino espiritual. Que tudo foi criado daquilo que você não está vendo. Então você tem um inimigo invisível, mas que você sabe no seu íntimo que ele é visível para você. A palavra de Deus torna Satanás visível. Então, o que ele vai tentar fazer? Ele não pode mudar o plano de Deus a teu respeito. Ele não pode mudar, porque já está estabelecido. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer você se derrotar. E como que você se derrota? Falando aquilo que ele fala nas tuas emoções. Porque há poder na palavra de Deus. Então, quem você é nessa noite? Quem você é? Segundo a palavra de Deus. Ou você vai confessar aquilo que a sua carne está sentindo, aquilo que o mundo sinaliza para você, ou você vai confessar a palavra de Deus. E olha o que está escrito aqui em 1 Pedro 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Deus tem um reino de sacerdotes e reis. Sacerdote, você ora. Você foi chamado para orar. Você foi chamado para reinar em autoridade nessa terra. Estamos aqui, mas nós não somos daqui. Então você é um sacerdócio real, uma nação santa. Começa a pensar. Olha para você, porque você é assim. Deus diz que somos assim, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas tem um objetivo. Qual é o objetivo? A fim de proclamardes as virtudes. Você vai abrir a sua boca e vai proclamar o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quem você é? Você tem que olhar no espelho e pensar, eu sou uma sacerdotisa, sou um sacerdote. Eu faço parte de um reino inabalável. Eu fui chamado e tenho um propósito no meu chamado, para que eu fale as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estava em trevas, morta, e ele nos chamou. Olha só, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então pega 2 Coríntios 4. Vamos caminhar um pouquinho pela Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 5, Paulo falando. 2 Coríntios 4, 5. Nós somos chamados para pregar Cristo. Você é um pregador da palavra de Deus. Você prega com a sua própria vida. Então, passar tempo hoje, mais do que nunca, confessando a palavra de Deus para você mesmo. Falando a verdade diante daquilo que você está enfrentando. Isso é poderoso na sua vida. Não importa o cenário de mentira que Satanás coloque, é um cenário mentiroso. Qual é a vontade de Deus para aquilo que você está enfrentando? É isso que você tem que pensar. Qual é a vontade de Deus para mim nessa noite? Que eu ande doente? Fracassado? Cheio de medos, temores? Que eu ande me humilhando? Não. A vontade de Deus para você e para mim nessa noite é que você ande como sacerdote nessa terra, como um rei,
falando, proclamando, anunciando as virtudes daquele que te chamou das trevas. Deus tem um futuro poderoso para você e para mim. E nós estamos crescendo e amadurecendo. E você tem que aproveitar o seu tempo. E você vai colher frutos do seu tempo que você passa a sós com o Pai. Olha o versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Paulo dizendo, eu não saio por aí pregando a mim mesmo. Eu prego Cristo, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que ele está dizendo aqui? Sobre o novo nascimento. Nós estávamos em trevas, e Ele nos chamou das trevas, nasceu luz. Havia trevas em mim. No dia que eu nasci de novo, a luz resplandeceu. Então, a face de Cristo. É isso que nós temos. Quando isso resplandeceu, todo o conhecimento de Deus brilha onde? Na face de Jesus. Olhar para Jesus é olhar para o próprio Deus. Qual é a vontade de Deus? Olha para aquilo que Jesus fez aqui. Jesus fez o que nessa terra? Ele curou. Ele prosperou vidas. Ele abençoou. Então, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Então, o que você tem que fazer? Amaldiçoar as pessoas? Falar mal das pessoas? Foi para isso que você chamou? Para enganar as pessoas? Não, você não foi chamado para isso. Se você pensa assim, você está pensando errado. Você foi chamado para anunciar grande salvação. E olha só, versículo 7. Temos, porém, este tesouro, essa nova natureza, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. Aonde está a tribulação? Na nossa carne. Porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Perplexos por fora, mas por dentro não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifestasse em nosso corpo. Significa, eu tenho que morrer à minha vontade. Eu tenho que colocar em morte a minha carne, para que a vida de Deus em mim resplandeça. Então, o que você tem que fazer? Mortificar a sua carne o tempo todo, falando a verdade. O Evangelho é simples, o Evangelho é poderoso. Então, quem é você diante do Evangelho? Você é filho de Deus, filha do Deus Altíssimo, coroado de graça e misericórdia. A luta, a guerra é nas regiões celestiais. Pega Efésios 6 comigo, vamos para Efésios. Vamos lembrar de Efésios. Efésios é uma parte da Bíblia onde foi descortinado para nós uma guerra espiritual. A sua luta não é contra pessoas, pensa. Então por que você está lutando contra as pessoas? Efésios 6, versículo 10. Nós vamos ver as guerras. Eu quero mostrar 2 tipos de guerra hoje. Os combates na prática. Porque o mundo, o Deus deste mundo, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não creem o quê? No Evangelho de poder. Então você tem que saber quem você é nesse mundo. Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu tenho que ser fortalecido aonde? No Senhor. E na força do meu poder? Não. Na força do poder dele. Eu tenho que me revestir de toda a armadura de Deus.
Onde está essa armadura? No meu novo nascimento. A minha nova natureza. Eu recebi uma armadura. Eu tenho que colocar em prática. Exercitar obediência, crescimento. Quando ele fala do cinturão da verdade, o cinturão segura a armadura. Então você ainda é o cristão que mente? Então você tem que parar de mentir. É o primeiro passo, você tem que começar a perceber. Eu minto, eu tenho que parar de mentir. Eu tenho que parar de criar histórias mentirosas. Você tem que enfrentar a si mesmo. Porque você acha que Deus não está te vendo? Você está enganando a quem? Então você vai enfrentar o inimigo com uma armadura toda furada? Você tem que começar a entender que isso é real e é palpável. E é um dia de cada vez. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.